Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim e eu estou de volta hoje de uma maneira muito mais especial do que das outras maneiras. Sabe por quê? Porque nós vamos tratar de um evento que está realmente fazendo as coisas fervilharem. Sabe quando você coloca, né, aquela vitamina C com zinco, etc., dentro do seu copo e começa a borbulhar? Esse assunto está fazendo isso aqui em Manaus. E antes de eu começar a entrevistar o vereador Rodrigo Guedes, do PSC, eu quero contar uma pequena história para vocês. Uma história que envolve o cerne, né, todo o alvo desta entrevista. Aqui em Manaus, as pessoas já sabem a história que eu vou contar. Então eu vou contar essa história para quem porventura não saiba, mas principalmente para você que não mora em Manaus, está nos dando o privilégio da audiência fora da capital do Amazonas, que é Manaus. Ok. O vereador Rodrigo Guedes, ele estava saindo da Câmara Municipal e percebeu uma senhora que acenou para um ônibus, o ônibus não parou e prosseguiu. Ele então foi até a próxima parada e interceptou o motorista e disse para ele: olha, você, uma idosa, ela acenou para você e você não parou. E ele alegou o seguinte para ele. Ele disse: não, é que eu vi a idosa, mas ela acenou tão em cima que não deu para eu parar. Ok, agora eu vou fazer um comentário meu. Minha gente, essa história de motorista de ônibus não parar para idoso, olha só, ela é antiga. E ela não é a primeira vez que acontece. Eu, como jornalista, já abordei várias vezes esse tema de desrespeito aos idosos na vaga do estacionamento dele, do ônibus não parar, idosos reclamando que tem lá um assento dentro dos ônibus reservado para os idosos e que eles não usam porque os jovens usam, ninguém dá o lugar para eles, eles têm medo de pedir o lugar. Não, então, essa história de desrespeito com os idosos é antiga. O vereador está aqui justamente para nos contar o que está acontecendo, porque, olha, já apareceu gente, motoristas, segundo as informações que nós recebemos, lá na Câmara Municipal, com cinto, exibindo o cinto nas fotos para atacar o vereador. Né? Já apareceu um monte de protagonistas aí apontando o dedo negativamente para o vereador. Então o vereador vem aqui contar a versão dele e dar para a gente, né, o retrato pessoal dele do que ocorreu. Essa é a história. Vereador Rodrigo Guedes, seja muito bem-vindo à Hora do H. Que bom que você conseguiu vir até a gente e isso nos dá muita alegria. Olha, primeiramente, Humberto, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, não só de falar dessa ocasião por si só e desse problema, mas de conversar com a população da cidade de Manaus, os manauaras, amazonenses e outras pessoas que acompanham o Portal do Holanda, o seu programa, a Hora H, e também pessoas que acompanham a política. A política, não estou dizendo a política eleitoral, mas o desempenho dos representantes da população. Hoje, a população brasileira e mundial, obviamente, inclusive em decorrência das redes sociais, está extremamente politizada, se envolvendo nas questões públicas, nas questões que dizem respeito à atuação das pessoas públicas. Né? Eu sou uma dessas pessoas, estou vereador da cidade de Manaus, fui eleito ano passado e procuro sempre desempenhar o meu papel, a minha função de forma livre e independente. Então, muito obrigado pela oportunidade e vou continuar atuando desse jeito, de acordo com as minhas convicções e o que eu, obviamente, considero que é o desejo da população. Vereador, nós vamos pedir o vídeo, né? O vídeo, porque tudo que eu relatei aqui
foi filmado. A gente quer mostrar esse vídeo e logo em seguida o senhor começa a desenhar o que houve nos bastidores desse vídeo. Perfeito. Por favor, Paulo. E eu sei. Tá lá na porta. A senhora fez parada ali. Nada fez cima. Aí a senhora sobrou. Você estava acompanhando. Eu ficou do lado. Eu ficou aqui, não. Vai. Volta pra ficar ela. Tá bom, por favor. Não vou passar aqui não, tá bom? Eu estava bem atrás. Agora eu vou lhe explicar como aconteceu. Ali fica o ponto de ônibus onde a senhora idosa fez o pedido de parada de ônibus. Como vocês podem ver, tem bem mais de 100 metros para o motorista parar. Além desse acostamento aqui da parada de ônibus, tem muito espaço ali para ele poder parar e não parou. O próprio alega que viu a senhora fazendo a chamada para o ônibus, mas diz que foi em cima. E não foi. Tinha muito mais espaço por uma questão de humanidade e respeito com o usuário do transporte coletivo, principalmente idoso, para parar, como esse ônibus está parando agora aqui nesse exato momento. Pronto, minha gente. Todo mundo agora, né, teve uma amostra visual do que ocorreu. Agora vamos ouvir os bastidores de tudo isso com o vereador Rodrigo Guedes. Vereador, tá aí, todo mundo já viu o vídeo, viu como o senhor tratou o motorista. Por que, na sua opinião, depois que isso aconteceu, que isso veio a público, tem causado tanta celeuma? Na sua opinião, o que está acontecendo? Vamos lá. Primeiramente, você falou no início da entrevista aqui. Se fosse um caso isolado, primeiro, ou sei lá, um a cada ano, a gente não teria nem que estar falando sobre isso aqui, né? E muito menos eu postaria nas redes sociais, nas minhas redes sociais, se fosse um caso isolado. Mas não é. Inclusive, Humberto, após a divulgação do vídeo, eu sequer tinha uma ideia do quanto isso é comum. É muito mais comum do que a gente imagina. Uma página de trânsito aqui da cidade de Manaus, de redes sociais, fez uma enquete. 97% respondeu que já aconteceu consigo ou com alguém seu. Enquete com idosos. Principalmente com idosos. Com idosos. Essa questão de fazer o sinal e o ônibus não parar. Não estou dizendo que todos fazem isso, mas é um quantitativo suficiente para todos os usuários do transporte coletivo já terem passado por essa situação. Uma vez por um motorista, outra vez por outro, e o suficiente para acontecer com todos. Quando eu ainda usava ônibus há mais de 15 anos atrás, já havia acontecido comigo, imagina com os idosos, né? Que não pagam a passagem. Diga-se de passagem. O idoso, ele entra pela frente. Ele não paga a passagem. Ele não paga a passagem. Tem esse ingrediente. Daí a gente começa a interpretar as coisas, né? Então, isso é um fato mais do que comum. Depois da postagem, dezenas não, milhares, nem centenas, milhares de pessoas relataram o quanto isso é comum, o quanto isso acontece com os usuários do transporte coletivo, principalmente idosos. Embasando a filmagem. Embasando a filmagem. Eu não mobilizei ninguém, eu não pedi para ninguém comentar, foi lá milhares de comentários, pessoas relatando que isso era muito mais do que comum. Inclusive, Humberto, em outras páginas, porque na minha poderia ser meus amigos, sim, dando uma força e tudo mais, né? Em outras páginas, tantas que o tema foi abordado, 95, 98% falando que sim, é uma realidade e que isso precisa acabar. Outras pessoas que comentavam negativamente, eu não estou fazendo nenhuma apologia a mim mesmo, a maioria era ou rodoviário, que tenho todo respeito por eles, ou rodoviário, ou algum parente rodoviário, ou algumas pessoas que não gostam de política, de políticos, de tudo que político faz, tá errado. Não estou dizendo que sou unanimidade nem nada disso não, mas esse fato é uma unanimidade sim. Já aconteceu e acontece com milhares de pessoas, todos os usuários do transporte coletivo. Dito isto, falo agora especificamente sobre o fato. Eu estava saindo da Câmara Municipal de Manaus, estava no carro, no passageiro, não é?
E quando nós vimos a situação da senhora chamando uma senhora, eu não sou maluco, tanto que o motorista admitiu. Eu acho que quando o motorista admite que viu, a gente já mata uma questão, né, de que não havia uma pessoa, que inclusive é o que o sindicato diz, que não havia pessoa na parada. O sindicato fala isso, mas o motorista admite que havia. Era uma senhora, cabelos brancos, franzina, fez chamado e o ônibus passou direto. E se nós formos ao local que aconteceu, inclusive o vídeo mostrou, havia um recuo, né, para o ônibus parar, um espaço de 30 metros, acredito, de recuo, e mais 40 a 50 metros à frente de uma lateral de calçada que seria possível parar. Ainda que a gente admita de alguma forma que a senhora havia feito parada em cima, né, havia um grande espaço para parar. E se o motorista estivesse trafegando em baixa velocidade, tinha espaço suficiente para ele parar. Só que estava em uma velocidade razoável, não sei quanto, mas o que o sindicato alega que era 34 km por hora não é, porque eu estava atrás. Não havia trânsito, ou seja, não havia risco de ele parar ali e depois causar um acidente. É só ir no local, repito, não precisa acreditar nem em mim, Rodrigo, é só ir no local, no bairro da Glória, onde existem os lanches, né, de praça de alimentação, tem uma lateral de 50 metros que era possível o ônibus parar ali sem risco para ninguém. Ele admitiu que viu, né? Eu continuei, quando eu vi a cena por si só, algumas pessoas até me questionaram, por que você não filmou? Cadê a prova que havia? Ninguém anda no carro filmando, né? Vou andar aqui, vou filmar tudo que eu vou fazer. A gente se desloca de um canto para o outro, se deslocando. Mas a sua abordagem como motorista, isso foi filmado? Foi filmado depois, aí vou continuar. Vi a cena e fiquei atrás do motorista. Eu conheço o local. Bairro da Glória, eu morei lá no São Raimundo 17 anos. Né? E conheço lá, fui mais votado na Glória, mais votado no São Raimundo. Eu conheço o local na palma da mão, né? Na próxima parada, já desmonta uma teoria do sindicato, dos rodoviários, que diz que eu coloquei as pessoas em risco ao ultrapassar o ônibus e estacionar na frente do ônibus, parar na frente do ônibus. Na próxima parada, que fica em frente à Escola Municipal Paula Francinetti, eu entro na frente do ônibus, sim, porque ele já estava parado, ele estava parando numa parada de ônibus, ou seja, eu não sou maluco de pegar, Humberto, o carro, pedir para fechar e colocar a vida das pessoas em risco. Se eu estivesse pensando só em mim, eu não faria isso. Quer dizer, ele já estava parado, vereador, e você então apenas bloqueou com o seu carro um caminho do ônibus. Eu não tenho, como a gente diz no ditado popular, eu não tenho peito de aço, não sou homem de aço, não queria nem que batesse o carro, né? Nem que me batesse, nem que batesse muito menos as pessoas que estavam dentro do ônibus, né? Eu conheço ali, ele parou e eu parei na frente dele. Então já desmonta uma mentira do sindicato que eu coloquei a vida de dezenas de pessoas no ônibus em risco, não é? Ele está parando, o vídeo vocês viram, vocês assistiram, e eu paro na frente dele no momento em que ele está estacionando na parada da Escola Municipal Paula Francinetti. Quando eu quando eu parei na frente dele, obviamente que não dava para ele passar, ficou na frente, porque eu também não ia, aí que eu ia colocar em risco, baixar o vidro e ficar gritando, e aí ele conduzindo e gritando do outro lado e eu gritando. Aí sim eu ia colocar em risco as pessoas, tanto o carro que eu estava quanto o ônibus, entre aspas, num debate ali em trânsito. Não, eu flagranteei a situação. Você saiu do carro então para conversar com ele. Aí quando eu inicia essa cena, que todos viram aí pelo vídeo, eu acho que o vídeo fala por si só, não preciso explicar mais coisas, ele admite que viu a senhora, ele fala, foi em cima e tudo mais. E eu falo de uma forma muito educada, eu sempre fui assim, meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou, você conhece. Sempre pessoas extremamente cordiais com os outros. O maior valor que eles me ensinaram foi de tratar todo mundo bem. O vídeo fala por si só. Falei com o motorista, ele admite que viu, diz que foi em cima. Eu falei, olha, foi uma idosa. Ele vou voltar e vou buscar. E ele retornou então? Ele retornou. Um motorista extremamente educado também. Tranquilo, calmo, não reclamou, não retrucou. Ele falou, vou voltar. Inclusive, se olhar aí de novo, eu falo, por favor, te peço essa ajuda. Tá aqui no vídeo, tá? Sim. Tá traduzido ipsiliteris. Tá? Todas as palavras estão transcritas. Te peço essa ajuda, tá? Falo com ele e ele responde, tá bom. Eu falei, muito obrigado, beleza. Ele retornou, tá bom?
E aí... A idosa embarcou e ele retornou ao local da parada anterior. E aí, depois desse episódio todo, eu achando um episódio muito tranquilo, mas que reflete algo que acontece na cidade de Manaus há décadas, né? Que é alguns motoristas que... Não, o motorista de ônibus não parar para idoso na parada de ônibus não é novidade. Isso não é novidade. Isso aí não principalmente não é, os amarelinhos. Principalmente os amarelinhos, que eles, por si só, cada motorista que está ali, eu não estou julgando. Não, e como você também fala, não são todos, mas que tem um monte que não para, isso é verdade. Exatamente. É um problema que todo mundo sabe que existe. Só que nunca ninguém, nenhum político, nenhuma pessoa, só o cidadão teve coragem de tratar. Agora, vereador, ninguém. Tudo bem. E o porquê que isso deixou o pessoal do sindicato e os motoristas na ponta dos pés? Qual é a leitura que eles fizeram? Eu não acho disso? que os motoristas ficaram na ponta dos pés. Não, esses que foram lá na Câmara, com o Vou já lhe cinto na explicar. mão. Ali são pessoas do sindicato dos rodoviários. Não são motoristas? Não, são motoristas, mas do sindicato dos rodoviários. Isso que eu estou dizendo, é um sindicato. Não significa que todo motorista age daquele jeito, da mesma forma, Claro, entendeu? claro. Ali são as pessoas do sindicato que está dominado pela mesma família há décadas, né? Há alguns anos, eu acho que mais de uma década. Eu acho que bem mais de uma década. Desde que eu me entendo por gente, é a mesma família que domina o sindicato, que começou a instigar os motoristas, fazendo com que... Mas qual é a versão deles? O senhor já deve ter ouvido. Não, a partir daí... Que eles querem realmente gerar um clima de violência, um clima de... Depois da divulgação do vídeo, não foi falado mais nada. Eu postei o vídeo, fiz um comentário, não ataquei nenhum motorista, nem nada disso. Relatei o fato e falei que era um fato que acontecia com grande frequência aqui na cidade de Manaus. No mesmo dia, algumas horas depois, eles já colocaram a primeira postagem, não sei se vocês têm aí, vereador oportunista, vagabundo, sem pauta. O senhor foi chamado de vagabundo? Tá aqui na página do sindicato. Sim. Está aqui na página do sindicato, né? Só que qual é a grande questão? O sindicato, para mostrar trabalho, porque usa a categoria, e eu não tenho medo de dizer isso, usa a categoria, usa a categoria. O sindicato dos rodoviários, né? Dos rodoviários, usa a categoria. Os nossos guerreiros, trabalhadores, cobradores, motoristas, são usados pelo sindicato dos rodoviários, não é? Que estão ali dominando há décadas, inclusive a ferro e fogo. Eles usam a categoria, mas para mostrar trabalho, para dizer que está do lado do trabalhador... Quando o senhor fala usa a categoria, o que o senhor está querendo dizer com isso? Usa de que forma? Usa, e aí eu deixo que a população faça a sua própria interpretação, né? Eu acho que a população, cada um aí consegue fazer a sua própria interpretação das coisas, né? Tanto que nunca combateu. Eu quero que mostre uma vez que o sindicato combateu as empresas. Combateu, lutou contra as empresas de ônibus, contra esse péssimo transporte coletivo da cidade de Manaus, só uma vez. Não existe história disso. Não existe. É parceirinho das empresas. Eu tenho, graças a Deus, liberdade para falar. Inclusive o mandato me confere isso. Parceirinho das empresas, dobradinha com as empresas. Ninguém tem coragem de falar isso. Dobradinha com as empresas. Não faz oposição às empresas que prestam esse péssimo serviço aos motoristas e cobradores e à população. Agora, vereador, de repente há isso é uma visão minha, há um quadro muito claro de jogar, né, no caso, os motoristas, os familiares de motoristas contra a sua pessoa. Com que objetivo? O que eles querem colher por isso? Para mostrar trabalho, para mostrar que está do trabalhador, ao lado do trabalhador, como se eu tivesse colocado ele em risco ali, ou os passageiros. Eles tentaram reverter a história para me tornar o vilão da história. Né? E o motorista não é o vilão, ele foi hiper educado. E outra coisa, pelo vídeo, a julgar pelo vídeo, o senhor não desrespeitou o motorista, o senhor não foi com agressividade se dirigir ao motorista. Exatamente. Quer dizer, é isso que na minha cabeça eu pensei. Mas o que levou a tudo isso? O que levou a essa reação? Dizem que eu dei carteirada, nem me identifiquei. Então o vídeo está aí, vocês viram. Eu falo educadamente. E ele extremamente educado, um motorista nossa, uma energia inclusive boa na própria fala dele, fala mansa, tranquila, né? E aí eu postei, não agredi nem muito menos ele, nem outro motorista, só falei que é um fato que acontece, infelizmente, na cidade de Manaus e que precisa acabar. É o sindicato para mostrar trabalho, que eles acham que adoraram isso,
Pra mostrar que, olha, estamos aqui com vocês, viu? Estamos do lado de vocês. Aí começaram a instigar os outros motoristas, né, para mostrar que eu estava desrespeitando, humilhando o pai de família. Nunca fiz isso e nunca vou fazer. O que o senhor acha? Sabe? O senhor estava na Câmara quando os motoristas Estava. chegaram lá com cinto e tudo mais? Sindicalistas. Não foram motoristas, foram Sindicalistas. Ok. Eu estou do lado do motorista, do trabalhador, do cobrador, dos trabalhadores que não são motoristas, mas que usam transporte coletivo, né? E enquanto aquele povo que foi lá, se tivesse encontrado o senhor com aqueles cintos lá, o senhor acredita que eles teriam lhe agredido com os cintos que estavam levando e mostrando o que eles mostraram? Assim, aí, pronto, a continuação da história. Depois dessa postagem de vagabundo, tá aí, tá na página do Sindicato dos Rodoviários. Inclusive, eles vão responder criminalmente por isso. A família, tá certo? Os outros eu não vou. Os outros, infelizmente, estão sendo usados também. Eu respondi, né? Falei que o sindicato, ao invés de combater essa situação, prefere atacar um vereador que está fazendo o seu papel, o seu mandato, representando a população. E aí, teoricamente, eles querem botar o político versus o trabalhador, o pai de família, para tentar virar a história, sabe? O político, o cara que é político, bilionário, trilionário, que eles tentam botar nessa hipótese de equiparação contra um pai de família para tentar reverter a situação, para mostrar trabalho, né, para os trabalhadores, para continuar dominando o sindicato. O senhor tem repetido, eu tenho percebido aqui, mostrar trabalho, o sindicato mostrar trabalho. Na sua opinião, realmente esse sindicato é inoperante em relação aos... Eu queria que o sindicato combatesse o patrão. É isso que eu quero ver do sindicato. Não é só exigindo algumas coisas ali, melhorias salariais que são importantes, e eu votei, inclusive, a favor, contra a extinção do cobrador, foi discutido lá na Câmara, e antecipei meu voto contra a extinção do cobrador do sistema, só para deixar claro. Eu quero que eles combatam o sistema, quero uma ação do sindicato para tirar essas empresas que prejudicam a população. Quero saber por que não tem, né, uma ação do sindicato contra o sistema de transporte. Na sua opinião, então, o que existe entre o sindicato? Tem uma dobradinha. Quando os patrões querem aumentar a tarifa ou querem receber o subsídio da Prefeitura de Manaus, usa o sindicato, faz uma dobradinha, o sindicato para, né, a cidade. Né, é um sindicato manipulado, então, pela família? É uma família que é dona do sindicato, né? Não tem eleição. É pior ainda, legal, né? A dona do sindicato. Não tem prestação, exatamente. Não tem prestação de contas, não tem fiscalização. A contribuição sindical, ela não tem um órgão que fiscaliza, só para você ter uma ideia, daí você tira. A contribuição sindical não tem uma fiscalização de nenhum órgão, de TCE, a contribuição dos trabalhadores para o sindicato, não existe nenhum tipo de auditoria, nada? Não, a auditoria seria interna mesmo, né, da própria categoria, mas o cidadão trabalhando, a cidadã trabalhando, não vai pegar e conferir nota por nota, imagina se fizesse. Mas enfim, aí depois desse episódio do vagabundo, enfim, que está na página do Sindicato dos Rodoviários, eu respondi, né, através de vídeo, e foi quando na segunda-feira, ainda não na Câmara, eles fizeram aquele vídeo que ficou bem famoso dos cintos, dizendo que se você fizer isso de novo, e aí eles começam a bater. Aí eles começam a bater os cintos. Deixo claro aqui, eu estou falando da família, nem daqueles que estão atrás eu estou falando, porque eles estão sendo usados inocentemente. Eles estão sendo usados, né? E muito menos daquele trabalhador, nossos guerreiros, trabalhadores, motoristas, cobradores que estão no dia a dia. Pode até errar em alguma coisa, mas são pais de família, trabalhadores, né? Como é que o senhor acha que vai terminar essa história, hein? Porque a história está em desenvolvimento, né? Pois está em desenvolvimento. Aí eles fizeram os vídeos dos cintos, né? O vídeo, não sei se vocês têm aí. Se você continuar e começa a bater os cintos, né? Fazer sinal aquela batida de cinto, né? Fiz o discurso na Câmara, repudiando essa ação. Pedi na Câmara uma moção de repúdio, não foi feito, só um vereador se manifestou. Os seus pares não lhe apoiaram, então? Não. O vídeo, as imagens da Câmara estão lá, respeito todos eles, tenho uma relação, procuro ter, mas a minha forma de atuação é independente. Não estou ali para ser o clube do Bolinha, para
para fazer amiguinho. Não estou ali para isso. Vou continuar respeitando, mas a minha atuação ninguém vai dizer como eu devo fazer. Entendi. Não é? E outra coisa, graças a Deus, não nasci político como ninguém, mas eu tenho uma concepção muito clara disso. Não nasci político, não nasci vereador. E se futuramente eu não quiser ou perder uma eleição, minha vida vai continuar, então não vou fazer daquilo um meio de negócio, ou não estou dizendo que ninguém faz, deixo claro, porque daqui a pouco já vai ter gente dizendo que eu falei isso, um meio de negócio ou emprego, né? Um meio de vida. Então assim, o meu mandato... O pessoal que faz da política profissão. Torna a política não uma eu não vou fazer isso. Me diga uma coisa, vereador, baseado nisso que eu acabo de dizer, eu quero lhe fazer uma pergunta. Levando em consideração tudo que aconteceu, que continua acontecendo, o senhor faria tudo novamente? O senhor, faria. Se ocorresse novamente um lance desse, o senhor vier a testemunhar, o senhor fará tudo, e o senhor faria tudo do jeito que fez novamente, sem nenhum tipo de arrependimento? Olha só, eu vou continuar combatendo. Inclusive eles dizem, né, se você fizer isso de novo, se eu verificar... O senhor tomou isso como uma ameaça que eles vão lhe espancar, que você vai levar uma surra. Isso, exatamente. Eles me desafiaram aí na Zona Leste, nos amarelinhos. No outro dia eu estava nos amarelinhos, fiscalizando. Inclusive lá é que há a maior quantidade dos relatos de idosos que pedem o ônibus e o ônibus não para. De respeito, né? Porque isso é de respeito. Até porque o amarelinho, diferentemente do ônibus convencional, e também são trabalhadores, mas o amarelinho, ele pertence àquele motorista que está dirigindo lá, né? Ele normalmente pertence a eles. O dono do ônibus é quem está dirigindo o ônibus, é isso? Muitas vezes. Tanto o executivo quanto o alternativo acontece muito disso. Então ali, quando ele tem que transportar um idoso ou parar, não estou julgando. Tudo que eu falar já vão querer usar contra mim, né? Trabalhador. Você está relatando um fato, né? Um fato pronto, o fato. Que o senhor testemunhou E aí, quando ele para e o idoso tem que adentrar, isso é obrigação, ele que arca com aquilo. No transporte convencional, quem arca é o patrão, é o grande empresário e tudo mais, né? Enfim. Então eu vou continuar fazendo a minha atuação, logicamente que aquilo ali, deixa claro. Essas atitudes que estão acenando com violência não estão lhe assustando e não vão me parar. Não vão me parar, mas olha só, de uma forma muito clara, Humberto, eu não vou ficar toda hora, vou fazer isso. Sim. Ali foi uma questão de momento. Eu não estou trafegando na rua achando que é um motorista, eu vou flagrantear o motorista passar na parada e não parar, né? Não estou planejando essa situação. Eu vim e tomei aquela decisão na hora. O mais importante disso, nós já conseguimos. Qual foi? Trazer o assunto à tona. Trazer a discussão à tona. Fazer com que a população saiba que, pela primeira vez, isso está sendo discutido pela sociedade. Pela primeira vez, alguém está cutucando essa ferida. Né? E isso é só isso é simples. Perto do que existe, de fato, na máfia do transporte coletivo. Isso é nada, isso é só uma observação. Existe uma máfia no transporte coletivo? Existe uma máfia das empresas. Das empresas que dominam há décadas, né, o sistema do transporte coletivo. E ninguém combateu ainda, elas continuam, ônibus pregando todo dia falsas promessas de renovação de frota, subsídio de 14 milhões por mês, e nada muda no transporte coletivo. Isso aí a gente sabe, qualquer manauara sabe. Né? Então eu falei de um ponto que não é o ponto principal. Ali é uma coisa que precisa ser corrigida, eu tenho certeza que nossos motoristas... É a ponta do iceberg, então. Ali é uma questão que vai ser corrigida, os motoristas... Eu tenho certeza que a gente trazendo esse assunto, discutindo, a sociedade falando, daqui a pouco a gente consegue acabar de uma vez por todas com esse problema. Mas certamente, Humberto, não é o problema é a máfia, a organização criminosa que domina o transporte coletivo de Manaus. Não é aí que a gente realmente precisa denunciar e não pode ficar calado. Então, respondendo a sua pergunta, não estou dizendo que eu vou ver, eu vou parar na frente. Não, ali foi uma coisa de momento e felizmente, por um lado, trouxe o assunto à tona. Mas eu quero discutir na tribuna, vou lá com o secretário, ainda não tive a oportunidade, falar, da gente fazer uma campanha envolvendo várias pessoas, fiscais de trânsito, para que isso acabe de uma vez por todas. Meios que o próprio cidadão possa denunciar, porque eu não tenho como estar em todos os lugares, né? Claro.
Vereador, eu vou fazer uma coisa aqui. Nosso tempo acabou, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu gostaria muito... O senhor tem o nome desse motorista que o senhor abordou? O senhor sabe o nome dele? Pois é. Eu quero fazer aqui publicamente um convite. Eu gostaria muito de convidar o motorista que foi abordado pelo vereador. Se você quiser, se você desejar conversar comigo e contar a sua versão dos relatos, né, que envolveram os relatos feitos aqui pelo vereador Rodrigo Guedes, você é o nosso convidado, você é o convidado da Hora do H e do Portal do Holanda para vir aqui e se expressar. Se você quiser, você já está convidado, vir aqui, sentar e contar para a gente a sua versão do que ocorreu, tá bom? A nossa casa está aberta para você, para a gente ter essa conversa. No mais, vereador Rodrigo Guedes, muito obrigado pela entrevista. Que bom que depois de mais de um ano você voltou aqui para conversar com a gente. Por fim da história, na segunda-feira agora, eles foram lá na Câmara Municipal de Manaus, foram abrir uma denúncia contra mim, está nas imagens da Câmara Municipal e, segundo relatos, ainda não recebi nada formalmente. Pedi a abertura de um processo na Comissão de Ética, no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Manaus. E um processo no Conselho de Ética pode resultar em tantas coisas, inclusive a cassação. Não é? Isso daí, eu acabei de falar numa situação antes de vir para cá. Quando você faz uma denúncia, foi o que eles fizeram lá na Câmara, você não é você que vai definir a pena, mas só de fazer a denúncia você já pode estar submetendo ao processo de cassação, né? Então, quando eles abrem uma denúncia, já estão me colocando numa situação que, por este fato, por si só, eu posso ser, inclusive, cassado, né? Uma consequência muito lógica de abertura de um processo. Bom, eu vou continuar meu trabalho, respeitando os trabalhadores, respeitando a população. A população precisa de melhorias no transporte coletivo e não é, Humberto, já concluo, não é com um papelzinho, um requerimento, respeito os instrumentos da Câmara, né? Não é com requerimento, um papel que eu vou assinar, encaminhando, que a gente vai resolver. Às vezes a gente colocando o dedo na ferida, expondo mesmo o problema de forma muito aberta e assim a gente pode melhorar. Mas meu mandato pertence ao povo e as convicções da minha atuação são determinadas pelo que eu acredito que seja a vontade da população, única e exclusivamente. Vereador Rodrigo Guedes, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Bacana essa conversa, gostei. Muito obrigado você. A gente, por hoje é só. Muita coisa para a gente refletir, né, a respeito. A gente volta amanhã. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer.